Tem algo muito poderoso que acontece quando mulheres se reúnem de verdade, com presença, com escuta, com coração aberto, sem máscara, sem pressa, sem defesa. E eu vivi isso nos últimos dias de um jeito muito intenso, em uma vivência criativa só para mulheres, e foi essa experiência que me inspirou a gravar esse episódio. Seja bem-vindo ao Entre Surtos e Sonhos, o meu podcast para quem sabe que viver dá trabalho, mas é delicioso e sempre vale a pena seguir. E o papo de hoje é sobre o poder de estar entre mulheres, o poder de se sentir parte, o poder de perceber que você não está sozinha, mesmo quando parece que você está. Se esse assunto te chama, chega mais, já pega o seu chazinho, o seu cafezinho, ou apenas abra seu coração, sinta-se acolhida aqui, como se a gente estivesse numa roda de mulheres, assim como eu estava nos últimos dias. Bom, contextualizando, né, esse ano tem sido um ano que eu tô buscando estar cada vez mais entre mulheres. Eu tô me movimentando ativamente para poder estar mais entre mulheres. E quando eu falo estar mais entre mulheres, eu não falo sobre sair muito, dar vários rolês e fazer dezenas de amizades. Não é isso. Eu nem sou uma pessoa de ter tantas amizades assim. Eu acho que isso é bem natural com a vida adulta. A gente vai ficando um pouco mais cuidadoso com quem tem acesso a gente, quem tem acesso ao melhor que a gente tem para oferecer. Isso acontece muito com a maturidade. Mas aqui eu falo sobre estar entre mulheres, frequentar grupos, de estar em comunidade, de encontrar pessoas ali que estão na mesma vibração. E algumas dessas, é claro, podem virar amigas, por que não? E eu acho que esse movimento que eu venho fazendo, ele se dá por três motivos principais. Primeiro porque depois de quase 4 anos viajando, sem ter uma casa fixa, finalmente eu resolvi estacionar aqui em Florianópolis. Eu decidi dar uma enraizada aqui e com isso eu venho sentindo de encontrar o meu grupo aqui, de formar a minha rede aqui. Quem vive viajando sabe que é bem difícil formar essa rede em movimento, né? A gente conhece muitas pessoas viajando, mas fica difícil de criar laços mais profundos. Então, eu tenho amizades em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, tenho amizades espalhadas aí pelo mundo, e a gente troca áudios longos com algumas, faço videochamada, mas agora que eu moro aqui, eu tô sentindo de encontrar o meu bonde mesmo. E segundo, porque tô tentando quebrar essa cultura do isolamento em que a gente se meteu com esse excesso de mundo digital. Eu acho que no geral a gente aprendeu um pouco, desaprendeu, na verdade, a socializar, a gente desaprendeu esse contato mesmo, olho no olho, de estar em comunidade. A gente acaba tendo a ilusão de que a gente está trocando com as pessoas por meio da tela, mas nada se compara a uma troca presencial, olho no olho. Então vem muito desse meu movimento também de querer quebrar esse isolamento. E terceiro, porque eu venho me formando como mentora de mulheres, mentora de autoconhecimento para quem quer se reconectar consigo. Então nada melhor do que eu estar entre mulheres ali, para poder sentir essa egrégora de perto, para poder entender quais são as questões, os anseios dessas mulheres e tá ali mais perto, porque a gente cresce muito juntas. Bom, falando da minha experiência, então, um pouquinho para vocês entenderem. A gente ficou cerca de 5 dias, ao todo 5 dias e 4 noites, em Recife, na Praia dos Carneiros, ali em Tamandaré. E foram ao todo 10 mulheres, incluindo as 2 mulheres que facilitaram o evento, né? Então, 8 participantes, mais a mentora que guiou a vivência, a Ina Marçom, maravilhosa, e a Lavínia, que é a proprietária da casa e cuidou também dessa parte logística aí, outra maravilhosa. Aliás, um beijo para as mulheres que estavam lá, todas as mulheres, as 10 mulheres, se alguma delas estiverem me ouvindo aqui. E estar ali com essas mulheres, né, ao longo de 5 dias nessa casa, me lembrou como que a gente aprende quando a gente está em comunidade, sabe? Eu percebi muito que a gente vive nós somos as mesmas pessoas vivendo em universos diferentes. Então são histórias parecidas, mas cenários distintos, sabe? Logo que eu cheguei lá, eu menstruei. Então, quando eu menstruo, eu já fico com uma tendência mais introspectiva, né? De mais olhar para dentro e menos para fora. Mas ainda assim, eu me esforcei ali para poder me entregar às trocas, porque eu percebi que essa era a maior riqueza de estar ali, né? Então, quando a gente se reúne ali, mulheres com o mesmo propósito, com uma intenção em comum ali, que no caso era
nos expressarmos melhor, a gente se conectar, a gente olhar para dentro. Então, com o mesmo propósito em comum, tudo fica muito intenso, né? Então, vocês podem imaginar, assim, era aprendizado o tempo todo. Então, por exemplo, uma mulher fala uma coisa que ressoa muito com a sua vida e aí você percebe que ela foi um canal para trazer uma informação que você precisava. Às vezes, ela traz um contraponto que você não estava percebendo. Às vezes, confirma uma coisa que você sentia também, mas não conseguia dar nome. Então, assim, relacionamento é sempre uma escola, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente dá de cara com as questões que a gente tem que trabalhar em nós mesmos. E lá não foi diferente. Então, não era só sobre ouvir umas às outras, não era só sobre escutar e aprender umas com as outras. Era isso também, mas era também sobre a gente se observar. Então, ao mesmo tempo em que tinha várias coisas acontecendo ali no mundo externo, né, as interações ali do lado de fora, também tinha um monte de coisa acontecendo dentro de nós ao mesmo tempo, né? Então, é esse lugar da gente se perceber. Como que eu me comporto aqui com essas mulheres? Como que eu me comporto com mulheres que eu não conheço? O que esse grupo aqui desperta em mim? O que cada pessoa aqui ativa em mim? O que me incomoda aqui? Por quê? É algum potencial não explorado? É alguma coisa que eu tenho que desenvolver em mim? Ou alguma coisa que está esquecida aqui dentro de mim? Quais sombras que são ativadas aqui? Qual luz minha que se revela mais aqui, que se evidencia mais aqui? Então é muito legal de estar nesses grupos e perceber esses mecanismos, sabe? E uma outra coisa que eu gostei de observar lá é que há momentos para a gente ser protagonista e há momentos para a gente ser só coadjuvante. Então, quando eu sentia que valia a pena eu falar, por exemplo, eu falava, né? Quando eu sentia que eu tinha alguma coisa legal para compartilhar, alguma história, alguma experiência minha, algum processo meu, quando eu sentia essa abertura e sentia essa vontade genuína, eu falava, eu me colocava na arena, né? Porque é importante também a gente enfrentar esse desconforto de ser vista por outras mulheres. A gente estava num grupo grande ali, então falar era você ser ouvida por várias mulheres, né? Então tem um desconforto ali que é importante da gente enfrentar para a gente curar coisas dentro de nós, né? O medo de ser vista, o medo da expressão. Então era importante a gente se colocar à frente às vezes, mas em outros momentos eu avaliava, eu fiz o exercício de avaliar se não era melhor eu apenas observar, apenas escutar e deixar outra pessoa falar ali, sabe? Tinha vezes que eu tinha algo para falar, mas falava, não, agora é o momento dessa pessoa, deixa ela falar. Então muitas vezes eu percebia se não tinha mais sabedoria no meu silêncio do que em querer falar sobre tudo, de querer opinar sobre tudo, sabe? Às vezes é muito melhor a gente ficar num lugar de coadjuvante ali e deixar uma outra pessoa brilhar, ter o momento dela e a gente só oferecer escuta, oferecer presença, oferecer apoio. Então a gente vai entendendo e observando o que é mais conveniente em cada momento, sabe? E eu acho que nós todas ali na vivência, a gente soube conduzir isso muito bem, dando voz a cada uma, deixando essa energia circular de expansão e contração, né? De ter um momento de falar, mas ter um momento de só escutar. E aí o legal é que como a gente estava muito aberta a ter trocas vulneráveis, conversas muito sinceras, teve um momento que eu e algumas mulheres ali, a gente confessou algumas noias que a gente teve durante o evento, né? Coisas que passaram por nossa cabeça, assim, mas que a gente sabia que eram puras histórias mesmo que a gente cria. E aí teve uma que falou que teve um momento que ela ficou esperando, porque teve uma dinâmica, e a mentora, ela abraçou uma menina e eu, apenas, assim, porque ela sentiu na hora que a gente precisava de um abraço e deu um abraço na gente. E aí essa menina falou assim, nossa, eu fiquei esperando o meu abraço também e não veio, e aquilo tocou em alguma ferida dentro de mim. E aí teve uma outra que falou assim, ai, eu confesso que eu me senti excluída quando eu percebi que parecia que só eu não sabia que ia ter uma surpresa para aniversariante. Então, isso que é muito legal, né? A gente reconhecer quando é uma questão nossa, quando é uma sombra nossa. Na maior parte das vezes não é algo pessoal, né? São histórias que a nossa mente cria, porque nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente, pela nossa criança, pelos nossos traumas, as questões que a gente tem dentro da gente, né?
E eu contei pra elas que teve um momento que eu vi umas meninas tirando foto, assim, acho que umas 3 meninas estavam tirando foto, mais ou menos perto de mim. E aí eu já ia correr pra entrar na foto, mas aí eu parei e observei, falei, por quê? Por que que eu tenho que ir lá? Por que que eu tenho que estar presente o tempo todo? E aí eu fiquei ali, sabe? Eu me perguntei qual que é a parte minha insegura que acha que é menos se eu não estiver participando daquele momento. Agora é o momento delas, eu não tenho que estar ali. Quando tiver outro momento, eu vou participar, né? Então, qual que é a parte minha insegura que quer ser amada por todos o tempo inteiro? E aí a gente poder perceber isso, ver como que cada coisa, cada situação, cada pessoa ativa questões em nós para a gente poder olhar de um lugar mais elevado, né? O lugar da mulher adulta e lidar com essas questões de um jeito mais consciente, né? Não deixando o inconsciente nos dirigir. Então, eu acho que era muito rico a gente poder ter tudo ali como um veículo para a gente poder conhecer a gente mesmo, sabe? E aí, isso me fez lembrar de um encontro que eu tive recentemente também, algumas semanas antes dessa vivência. Eu saí com algumas mulheres aqui de Floripa, mulheres que eu não conhecia, por conta de um grupo de WhatsApp que eu tô, que tem várias mulheres de Floripa que têm os mesmos interesses, assim, um grupo maravilhoso, que inclusive quem fez foi a Duda Rodrigues. E esse grupo, a gente sempre vê as conversas ali, e aí um dia eu movimentei, falei, vamos tomar um café da manhã juntas? E aí fomos, as que puderam foram, né? E aí foi eu e mais 3 mulheres. E aí, antes de ir, foi um sábado de manhã, eu até pensei se eu ia mesmo, me deu aquela preguicinha, aquela vontade de, eu vou ficar em casa mesmo, sábado de manhã, vou ficar aqui tranquila, ver uma série, ficar sozinha, curtir minha companhia. É sempre mais fácil ficar, né? A gente sempre tem essa resistência, às vezes, para fazer esse movimento, porque a gente está vivendo um momento de isolamento, né? Então, quebrar esse isolamento é um esforço maior que a gente tem que fazer. E aí, eu falei, não, eu vou, vai ser legal, eu tô precisando disso, mesmo sem saber o que ia dar. Eu senti um friozinho na barriga, né, porque dá um nervosismo, você vai encontrar mulheres que você não conhece e tudo, mas simplesmente quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, eu percebi que foi a melhor escolha que eu poderia ter tomado, assim, em 5 minutos de conversa, de verdade, 5 minutos, a gente estava já tendo conversas muito profundas sobre questões de relacionamentos, de medos, de traumas, foi muito louco, assim, aí teve um momento que eu olhei para elas ali, eu vi aquelas conversas, parece que elas estavam falando coisas que vivem dentro da minha cabeça, sabe? Eu vi que eu não estava sozinha, eu falei, caramba, essas mulheres, elas estão passando pelas mesmas dúvidas, mesmos anseios, questões, sonhos, elas estão integrando coisas muito parecidas comigo, a gente não tá sozinha. E ali, inclusive, como todas elas também são da área de autoconhecimento, né? São psicólogas e psicanalistas, acho que eu não mencionei isso. Eram 2 psicólogas e uma psicanalista. Como eram todas da mesma área ali, e também eu amo pesquisar sobre esses assuntos, a psicologia analítica, de Jung, como a gente tinha também esse interesse muito forte em comum, teve ainda mais conexão, né? Porque nós estudamos sobre os mesmos assuntos. Então, teve um momento que conversando com elas ali, eu até me emocionei, sabe? Eu dei uma chorada, assim, não consegui segurar, porque eu me senti acolhida. Eu acho que eu tava precisando desse acolhimento, sabe? De estar perto, assim, olho no olho, de pessoas que veem a vida com as mesmas lentes que eu, de ver histórias que se esbarram na minha história também, sabe? E aí, nesse dia, a gente falou, inclusive, sobre isso, sobre como que as relações, elas são um território de cura também. Então, como que estar em ambientes em que a gente pode ser a gente mesmo é curativo, quando a gente está em um lugar que a gente se sente confortável para ser 100% quem a gente sabe que não vai ser julgada, sabe que vai ser compreendido, isso cura várias coisas dentro de nós, porque a gente vai percebendo que tá tudo bem eu ser eu, sabe? A gente vai criando novas conexões neurais mesmo, de que, olha, eu posso relaxar, eu posso ser eu mesma aqui, eu posso, sei lá, ser boba, fazer coisas idiotas, né? Ser ridículo, entre aspas, e tá tudo bem, né? Então eu fiquei muito reflexiva sobre tudo isso, sabe? Sobre a cultura do isolamento, né? Sobre como que a gente foi ensinado a dar conta de tudo sozinho, né? A gente aprendeu a valorizar a independência acima de tudo, a não pedir ajuda, a não querer incomodar, a não mostrar fraqueza, muitas vezes por orgulho, por medo, por proteção.
E aí a pandemia, né, ela intensificou isso ainda mais, né, além do excesso do mundo digital, veio a pandemia que afastou a gente fisicamente, mas emocionalmente também. Então a gente se isolou ali, cada um na própria bolha, criando essa ideia de que a gente está mais protegido, mas essa proteção também, ela nos enfraquece, ela nos adoece, né? Porque a vida real mesmo, ela acontece nas relações, ela acontece nos encontros, né? Inclusive, estudos contemporâneos sobre o trauma mostram que a cura de traumas muitas vezes não tá ali só em terapias, não, tá no encontro, tá no olhar do outro, na escuta, no acolhimento. Muita coisa dentro de nós a gente cura quando a gente se sente visto, quando a gente se sente seguro, pertencente, sabe? Então eu acho que a gente se isolou demais nas nossas próprias buscas pessoais, nossos próprios processos, e agora eu acho que a gente pode, deve fazer esse movimento de quebrar esse isolamento, sabe? É claro que as nossas buscas, né, nossos sonhos, nossos objetivos que a gente tem, nossos processos, as coisas que a gente veio vivenciar aqui, muita coisa vai ser sozinho mesmo, de certa forma, né? Assim, sozinho que eu diga a gente não deve esperar apoio para poder fazer o que a gente sente que tem que fazer, para seguir o que a nossa alma está pedindo, seguir os nossos sonhos, nossos desejos mais, né, mais sinceros ali. A gente não vai ter muitas vezes amigas que apoiam, e não é por mal, né? Tá cada um muito focado nos próprios objetivos, na sua correria, né, no seu corre. A gente não deve ter esse apoio como uma condição, né? Uma coisa valiosa que eu aprendi nos últimos anos, acho que foi isso, assim, é que muitas vezes não vai ter ninguém ali para te apoiar, para aplaudir, para te incentivar. A maior parte do tempo vai ser você com você, sabe? Se você tiver, é lucro, é maravilhoso se tiver, isso é ótimo, que isso fortalece. Mas mesmo a gente sabendo que a gente tá sozinha, entre aspas, nas nossas buscas e processos, né, que ninguém tem acesso completo ao nosso mundo individual, né? A Ana Sui fala muito sobre isso naquele livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, né? Que a solidão é a nossa certeza, né? Porque mesmo quando a gente tem o encontro ali com outras pessoas, só você se acessa por completo, né? Então, isso é um fato, né? Então, eu acho que a gente não deve esperar apoio de ninguém para agir, mas a gente pode sim se sentir menos sozinha estando com outras mulheres que também estão buscando as mesmas coisas, quando a gente se sente ali acolhido por quem a gente é, quando a gente tá ali vendo outras histórias, né? Quando uma mulher nos conta uma história, aquilo também lembra a gente da nossa própria história. E isso é um resgate ancestral, né? Os nossos ancestrais, eles se reuniam muito, né? Não tinha terapia, né? Então eles se curavam ali muito através das conversas, das trocas, de reunir para contar história, de fazer as rodas ali em volta do fogo. As mulheres nem se fala, né? Todos os rituais se reuniam para cozinhar, para conversar, para rezar. E a gente foi se perdendo desse saber, né? A gente foi se afastando, o patriarcado nos implantou muitas ideias de competição, de rivalidade, e aí a gente foi se afastando, a gente foi perdendo esse poder de estar juntas. E eu acho que esses encontros, quando a gente tem essas vivências, eles ativam algo que é ancestral, sabe? Algo que é sobre... É uma coisa que é de outras vidas mesmo, assim, que é muito poderoso, assim, é uma união, assim, que só vivendo pra estar ali, gente, não dá pra colocar em palavras. Quem já viveu alguma vivência, algum retiro, comenta aqui embaixo como que foi, como que esse poder da união, da egrégora ressoou aí. Essa vivência, inclusive, me lembrou de uma experiência que eu tive esse ano. Eu fiquei um mês na Índia estudando yoga, e aí foi muito intenso. Eu senti esse poder também da egrégora ali. Eram pessoas de outros países, né? Eram só mulheres, tinha um homem só, na verdade. Tinha um homem e o resto eram mulheres. Foi bem intenso também, assim, era um grupo pequeno também, mas a gente juntas ali com o mesmo propósito, né? Foi uma conexão também muito bonita, muitos aprendizados. Foi bem intenso, assim, para quem vai aberto, né? De coração aberto e de tira as armaduras numa experiência como essa, sente o efeito que tem, né? Então, uma certeza que eu tenho é que eu quero sempre ter essas viagens com propósito, sabe? Viagens com propósito,
para estar entre mulheres principalmente. Então, um retiro, uma vivência, um curso, qualquer coisa que tenha um trabalho voluntário, né? Tudo que tenham pessoas ali, mulheres reunidas com um propósito em comum, que isso é surreal. Então, se eu pudesse resumir esse episódio aqui em uma frase, seria: encontre o seu bonde. Sério, a gente tem que ter pessoas pra gente dividir os surtos, compartilhar os sonhos. A gente não tem que ter relações perfeitas, a gente tem que ter relações reais, né? A gente tá com pessoas que também estão ali buscando coisas parecidas, que vibram parecido com a gente, né? Que não querem te consertar, que a gente não se sente que tem que se moldar para estar ali, sabe? Rolou essa conversa com uma mulher lá do grupo, a Ju. Ela falou que por muito tempo ela se sentiu muito errada por ser como ela é. E aí eu me identifiquei muito, que eu falei com ela que por muito tempo eu me sentia muito... Ai, a Renata é muito profunda, ela é muito filósofa, ela é muito intensa demais, né? Poética demais. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, eu não estava errada em ser como eu era. Eu só estava no lugar errado, né? Já parou pra pensar nisso? Que às vezes não é você que tá errado, às vezes é o ambiente que tá errado. É claro que nós todos temos coisas a melhorar, não é isso que eu tô falando, a gente tem nossas questões, nossas falhas, somos falhos, né? Temos coisas para melhorar, mas aqui eu falo sobre não se podar em essência, né? A gente não ter a nossa essência podada, né? A vida que pulsa em nós não ser silenciada, né? Então, quando eu comecei a bancar quem eu era, intensa mesmo, sou assim, sou profunda, eu comecei a atrair pessoas que gostam de mim justamente por isso, né? Então, muitas vezes é sobre a gente bancar quem se é para poder, de fato, encontrar essas pessoas, encontrar esse bonde. E tá aqui nesse podcast também é muito por isso, né? Para poder encontrar o meu bonde, encontrar mulheres que se conectam comigo, que estão buscando coisas parecidas, que querem se entender melhor, que também são sonhadoras, sensíveis, né? E eu sei que não vai ser para todas, eu não vou me conectar com todas, mas aí eu foco naquelas que se conectam. E é assim que a gente forma o nosso bonde. E aí algumas coisas que eu aprendi nessa caminhada aí para poder criar conexões mais verdadeiras, né? Eu diria que a primeira coisa é a vulnerabilidade, né? Não tem como a gente criar conexões verdadeiras e profundas sem a gente se revelar. Então, como que eu faço a outra pessoa me conhecer de verdade, a gente se conectar mesmo de verdade, se eu não me revelo? Então, exige coragem, né, pra gente baixar as armaduras ali e se permitir ser visto como a gente é. E aí, quando a gente faz isso, a gente dá permissão pra outra pessoa: olha, também posso ser eu aqui, ela foi vulnerável aqui, eu posso ser também. E aí a mágica acontece, né? Naquele momento ali, a mágica acontece, que vem aquela troca sem julgamento. Vocês simplesmente se enxergam como humanos, falhos, que têm as suas questões, que têm as suas fraquezas, mas que estão ali tentando ter um momento real, estão tentando melhorar, e estão ali se vendo como realmente são. Isso é maravilhoso, isso não tem nada igual, gente. Mas não é só sobre se abrir também, né? Eu acho que para ter uma conexão verdadeira ali, é muito sobre a gente estar presente mesmo, a gente escutar a outra pessoa de verdade, sabe? Estar presente ali na escuta, não já pensando no que você vai responder, mas sentindo mesmo. Deixa eu sentir como que tá essa pessoa enquanto ela fala, como é que tá a energia dela. Deixa eu só escutar ela e depois eu respondo naturalmente, sem ficar pensando já em querer dar minha opinião. Então deixa eu sentir, e deixa eu sentir como que eu me sinto também estando com ela, né? Como que tá acontecendo essa troca, que muitas vezes a pessoa não quer um conselho, às vezes ela só quer ser ouvida. É importante também perceber se ela pediu a opinião, se ela pediu o conselho. Aprender isso para mim foi maravilhoso, né? Porque como alguém que tem essa tendência de dar conselho, eu sempre fui a amiga conselheira, né? Eu tenho essa habilidade, né, de dar conselhos, de enxergar soluções. Eu aprendi que nem todo mundo quer conselho, a gente tem que saber. Então, às vezes ela quer só um lugar seguro para desabafar. Então, é saber perceber isso, é saber sentir se ela só quer ser ouvida, porque às vezes a gente está cansado de manuais, de faça isso, isso vai ser bom, isso vai resolver sua vida. Não, então só esteja ali de verdade, presente, e perceba se é um local de escuta, é um local de conselho, e a troca vai acontecendo naturalmente. E importante também, acho que é respeitar os momentos de
pausa, de ritmo, de silêncio, respeitar os momentos do outro, né, os limites do outro. Então, durante a vivência, a gente percebeu muito isso, que a gente tinha os momentos de troca ali entre as mulheres, mas também tinha momentos que a gente, por exemplo, eu tinha momentos que eu sentia que eu queria ficar um pouco mais sozinha. Aí eu ia, ficava lá na praia, refletindo, escrevendo, ou saía para caminhar, depois trocava de novo, né? Isso é muito legal porque a gente respeita o espaço da outra pessoa, né? Então, teve uma mulher lá que ela até falou com uma outra mulher, ela falou assim, nossa, eu admiro você confortável na sua própria pele para poder simplesmente sair aqui da reuniãozinha e ter um momento só seu, sem achar que isso vai magoar alguém, sem preocupar de te acharem arrogante ou te acharem, né, que você não quer estar com a gente. Você tá confortável na sua pele e se respeita, você sabe a hora de doar e a hora de se carregar. Isso é maravilhoso, isso é maturidade, né? Amizades maduras respeitam esse espaço, né? Esses limites. Então, é a gente saber receber o não do outro, né? Porque se a outra pessoa deu o não para mim, que bonito, ela se respeita, ela consegue preservar o espaço emocional dela, e isso não é sobre mim, não é porque ela não quer estar comigo, né? Então, eu acho que isso também é uma chave, assim, pra gente criar conexões sendo a gente mesmo e respeitando também quem a outra pessoa é. Então, antes de fechar esse episódio, eu queria te perguntar com quem você pode caminhar hoje sendo quem você é. Se essa pessoa não existe ou se essas pessoas não existem, esse episódio é um sinal para você ir buscar o seu bonde, encontrar o seu bonde, em fóruns, em grupos relacionados aos seus interesses, em comunidades, né, em vivências com um objetivo específico, com um propósito em comum como essa que eu vivi. Às vezes, o que você mais precisa nesse momento não é de mais disciplina ou de uma nova técnica de produtividade ou de uma nova terapia. Às vezes é de companhia que você mais precisa. De repente você não pode pagar por uma terapia nesse momento, porque isso acontece quando a gente tem outras questões mais básicas para atender, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda não é tão acessível para todos. Então, se esse é o seu caso, se fortaleça com mulheres da sua família, da sua rede, com pessoas que você sinta confiança, né, segurança ali para ser você. Se isso não for possível presencialmente, como eu falei, busque online mesmo, sabe? Tem fóruns, tem grupos, tem comunidades que a gente pode participar. Eu mesma tenho 2 amigas virtuais que eu conheci pelo LinkedIn e foi muito natural, assim, a gente se acompanhava há muito tempo ali, a gente comentava nos conteúdos umas das outras, e aí foi se aproximando, naturalmente a gente percebeu que a gente estava em momentos muito parecidos, e a gente criou um grupo no WhatsApp. Hoje a gente faz algumas chamadas de vídeos, eventualmente, para dividir as questões, né, porque elas também criam conteúdo e estão vivendo coisas bem parecidas, assim, buscas muito parecidas, elas também têm uma essência artística, assim, então é muito legal que a gente encontrou essa rede. Eu não conheço elas pessoalmente ainda, mas isso foi surgindo bem orgânico ali, bem natural, porque a gente se mostrou vulnerável, né? A gente se colocou nesse lugar de ser vista e também de ver o outro. Então busque esses lugares seguros de outras mulheres que também estão caminhando, que estão fazendo o melhor que elas podem nessa vida doida. Estamos todos tentando, estamos todos dando o nosso melhor aqui. Ainda que pareça que algumas pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo, a real é que ninguém tem certeza. Estamos todos tentando descobrir, dando o nosso melhor para a gente poder viver aqui. Então, bora se unir, bora dividir as experiências, as dores e as delícias dessa existência maluca. E é isso, obrigada pela companhia, para você que chegou até aqui. Se você curtiu esse episódio, me conta nos comentários, que eu vou adorar saber. Se você estiver me vendo do YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrita. Se for do Spotify, favorita esse episódio aí, porque isso me ajuda muito. E compartilha com alguma amiga que oferece esse lugar de segurança para você. Deixa ela saber o quanto você reconhece e valoriza isso. E eu quero deixar um abraço para as mulheres que estavam comigo nessa vivência, para as mulheres que são as minhas companheiras de jornada, as que trocam áudios comigo, que me oferecem esse lugar seguro para eu ser quem eu sou, e as que estão presentes nem sempre fisicamente, mas energeticamente sempre, e também você que me escuta, mesmo que você não tenha nunca
comentado, mesmo que nunca tenha trocado diretamente comigo, só o fato de você estar aqui presente, atenta, junto comigo, importa muito. Então, muito obrigada e até semana que vem.